Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamunatira Panachar. Yamunatira Panachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol Haribol Haribol. Nitai Gaura Haribol Nitai Gaura Haribol Haribol Haribol. Nitai Gaura Haribol. Ora Premanandi Hari Haribol. Então vamos ao estudo do clássico Srimad Bhagavatam, volume 1, capítulo 3, Krishna, a fonte de todas as encarnações. Verso 24. O aparecimento do Senhor Buddha. Narayanam Namaskritya
Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer reverências respeitosas à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano mais elevado, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor dos Vedas, Srila Prabhupada, o propagador da ciência da consciência de Krishna em todo o mundo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos ler o verso em sânscrito, depois a tradução. Tata kalau sampravrite samohaya suradvisham buddho nananjana sutaha kikateshu bhavishyati. Tata kalau sampravrite samohaya suradvisham buddho nananjana sutaha kikateshu bhavishyati. Tata kalau sampravrite samohaya suradvisham buddho nananjana sutta kikateshu bhavishyati. Palavra por palavra, os sinônimos, os correspondentes em português. Tataha, depois disso, Kalau, a era de Kali, Sampravrite, tendo-se erguido, Samohaya, com o propósito de iludir, Sura, os ateístas, Dvisham, aqueles... Não, Sura, os teístas, Dvisham, aqueles que são invejosos, Buddha, Senhor Buddha, Namna, do nome Anjana, Anjana Sutaha, cuja mãe era Anjana, Kikateshu, na província de Gaya, Bihar, Pravishyati, acontecerá. Tradução por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Então, no início de Kali Yuga, o Senhor aparecerá como o Senhor Buddha, o filho de Anjana, na província de Gaya, apenas com o propósito de iludir aqueles que têm inveja do teísta fiel. Significado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Jagadguru. O Senhor Buddha, uma poderosa encarnação da personalidade de Deus, apareceu na província de Gaya, Bihar, como o filho de Anjana, e pregou sua própria concepção de não violência
e desaprovou até mesmo os sacrifícios de animais sancionados nos Vedas. Na época em que o Senhor Buddha apareceu, as pessoas em geral eram ateístas e preferiam a carne animal a qualquer outra coisa. Sob o apelo do sacrifício védico, todo lugar foi praticamente transformado em um matadouro e a matança de animais foi praticada irrestritamente. O Senhor Buddha pregou a não violência, tendo pena dos pobres animais. Ele pregou que não acreditava nos princípios dos Vedas e enfatizou os efeitos psicológicos adversos decorrentes da matança de animais. Homens menos inteligentes da era de Kali, que não tinham fé em Deus, seguiram seu princípio e, por enquanto, foram treinados na disciplina moral e na não violência, os passos preliminares para prosseguir no caminho da realização de Deus. Ele iludiu os ateus, porque tais ateus que seguiram seus princípios não acreditavam em Deus, mas mantiveram sua fé absoluta no Senhor Buddha, que era a encarnação de Deus. Assim, as pessoas sem fé foram levadas a acreditar em Deus, na forma do Senhor Buddha. Essa foi a misericórdia do Senhor Buddha. Ele tornou os infiéis fiéis a ele. Matar animais antes do advento do Senhor Buddha era a característica mais proeminente da sociedade. As pessoas afirmavam que esses eram sacrifícios védicos. Quando os Vedas não são aceitos por meio da sucessão discipular autorizada, os leitores casuais dos Vedas são enganados pela linguagem floreada desse sistema de conhecimento. Na Bhagavad Gita, um comentário foi feito sobre esses estudiosos tolos, avipastitaha. Os tolos estudiosos da literatura védica que não se importam em perceber a mensagem transcendental por meio das fontes transcendentais realizadas de sucessão discipular, certamente ficarão perplexos. Para eles, as cerimônias ritualísticas são consideradas tudo em tudo. Eles não têm profundidade de conhecimento. De acordo com Bhagavad Gita 15.15, Vedaischa sarvairaham meva vedyaha. Todo o sistema dos Vedas deve conduzir a pessoa gradualmente ao caminho do Senhor Supremo. Bhagavad Gita 15.15, um verso famoso. Todo o tema da literatura védica é conhecer o Senhor Supremo, a alma individual, a situação cósmica e a relação entre todos esses itens. Se são, Panchatraya, Tatuatraya.
Tattvatraya significa, né, as três verdades fundamentais. Né? Todo o tema da literatura védica é conhecer o Senhor Supremo. Isso é um tattva. A alma individual, segundo tattva. A situação cósmica, terceiro tattva. E a relação entre esses itens. A relação entre o Tattvatraya, as três verdades fundamentais. Todo conhecimento védico conduz a essa compreensão desse Tattvatraya, o Ser Supremo, nós, almas individuais e a conjuntura cósmica. Quando a relação é conhecida, a função relativa começa. E, como resultado de tal função, o objetivo último da vida ou o retorno ao Supremo ocorre de maneira mais fácil. Compreendendo isto, nossa volta ao lar, de volta ao Supremo, torna-se fácil. Assim como a natureza material o universo material é um grande oceano de ignorância, revolto, impossível ser transportado, né? Mas compreendendo o Tattvatraya, pode-se transpor esse oceano, assim como alguém passa por uma poça d'água numa pegada da pata de um bezerro. Infelizmente, estudiosos não autorizados dos Vedas são cativados apenas pelas cerimônias purificatórias e o progresso natural é assim impedido. Essas cerimônias purificatórias que Prabhupada está se referindo aqui é a seção Karma Kanda dos Vedas, que é uma seção que lida com os três modos da natureza material. E os três modos da natureza material é tema mundano, lida apenas com a vida material, vida mundana. Então, é ter um bom karma. Mas ter um bom karma é você passar de uma cela ruim para uma cela melhorada e fica no samsara. Cela boa, cela ruim, fica nesse ciclo. E continua um prisioneiro. Então, Karma Kanda, sessões purificatórias, impede o nosso progresso. Para essas pessoas desnorteadas, de propensão ateísta, o Senhor Buddha é o emblema do teísmo. Ele, portanto, queria, antes de tudo, verificar o hábito de matar animais. Os matadouros de animais são elementos perigosos no caminho de volta ao Supremo. Interessante é que esse significado de Prabhupada, ele é longo. Então eu já vou fazendo as considerações, tá? Durante. Ele é um senhor significado, tá? Então vou fazendo as considerações. Aqui tem um ponto interessante, se deve comentar, né? Sim, então, para essas pessoas desnorteadas de propensão ateísta, o Senhor Buda é o emblema do teísmo. Ele, portanto, queria, antes de tudo, verificar o hábito de matar animais. Os sacrifícios de matar animais são prescritos nos Vedas, eles estão lá, nos Vedas. Tá? A seção Karma Kanda, ela está lá, nos Vedas. Karma Kanda significa, né, a seção que lida
com assuntos materiais, com as leis do Dharma voltadas para termos uma conduta em consonância com as leis do Dharma, para que a pessoa tenha um bom caráter, seja uma pessoa do bem, uma pessoa com dignidade, e que ela possa assim progredir. Porém, e aí se recomenda, se prescreve nos Vedas, nessa seção Karma Kanda, muitas cerimônias, rituais de sacrifícios, para que a pessoa gradualmente ela saia dos status de consciência dos mais grosseiros e gradualmente ela vai refinando a sua consciência até alcançar a seção Jnana-Kanda dos Vedas, que é a seção de conhecimento, de filosofia e busca da verdade absoluta, a seção Jnana-Kanda. Então a pessoa ela vai realizando esses rituais, esses sacrifícios, essas cerimônias essas cerimônias, como Prabhupada bem colocou aqui, purificatórias, para ir gradualmente refinando a consciência. Mas houve uma postura, em dado momento, os sacerdotes que conduzem essas cerimônias através dos hinos, através da recitação dos hinos védicos, os brahmanas, num dado momento, eles começaram a dar uma ênfase na seção Karma Kanda. E essa ênfase, ela se refletia também nos sacrifícios de animais. Essa ênfase chegou a... Eu estou aqui, resumindo que isso, essa estrutura é um processo histórico de longo tempo. Então, como nós temos pouco tempo aqui, eu estou dando assim um resumão para vocês. Então, os brahmanas, eles enfatizaram tanto a seção Karma Kanda, que é a seção mundana, a seção material dos Vedas. Mundano, não é assim, não é no sentido ofensivo, não. Não é no sentido de mundano material, porque é material, não é transcendental. Por quê? Porque é a seção que lida com os três modos da natureza material. Então, não oferece moksha, liberação do sansara. Então, a ênfase foi tamanha dos brahmanas, a seção Karma Kanda, que é um muni, um filósofo, um pensador, ele chegou ao ponto chamado, esse pensador, esse muni, chama-se Jainini. Chegou ao ponto de desenvolver uma interpretação filosófica da seção Karma Kanda, fez uma compilação, e essa compilação chama-se Karma Mimamsa Bhashya. E nesse Karma Mimamsa Bhashya, que é 2, isso mesmo, que é 6 darshanas, uma das 6 correntes de filosofia principais védica na Índia, que consta na Índia. É interessante que no Vedanta Sutra, que é
o comentário natural do Śrīmad Bhagavatam, que é o comentário, o Vedanta Sutra, né? Que é uma literatura védica, né? Feita por Vyasadeva. Né? O Vedanta Sutra é um tratado, é um sutra, né? É um compêndio de sutras, de aforismos, de máximas filosóficas, né? Assim, muito profundo, né? Para mentes muito refinadas, né? Sábios, rishis. No Vedanta Sutra, Vyasadeva, o seu autor, ele começa assim: Atato Brahma Jigyasa. Agora é a hora de indagarmos sobre o Brahman, sobre a verdade absoluta. Jaimini, em sua interpretação da seção Karmakanda dos Vedas, né, no seu compêndio Karma Mimamsa ou Uttara Mimamsa, ele começa assim: Atato Dharma Jigyasa. Agora é hora de compreendermos o Dharma. Dharma é religiosidade, mas não é espiritualidade, né? Não é um processo, não é um caminho transcendentalista. O Dharma, a religiosidade, é Karmakanda. Ela trata simplesmente do Dharma, dos três modos da natureza material, né? Melhorar o karma, ter como objetivo o céu material, ou seja, ir para os planetas dos semideuses e desfrutar, assim, de uma vida, né, longa, sim, de milhares de vida, sem envelhecimento, sem doença, só desfrutando. Mas tudo no mundo material é limitado e acaba. Aí volta para a Terra, que é, assim, o planeta onde se faz o karma, a região onde se faz o karma. Karma positivo sobe, karma negativo desce para as regiões inferiores. Muito bem. Então, Vyasadeva, no Vedanta Sutra, ele abre o Vedanta Sutra com o Sutra Atato Brahma Jigyasa. Jaimini, ele abre, né, o Karma Mimamsa com Atato Dharma Jigyasa. Chegou ao ponto. E, como se não bastasse, os Brahmanas chegaram ao ponto que eles mesmos comiam carne. E, ainda não satisfeitos, eles falaram que, né, eles lançaram, né, eles fizeram a seguinte declaração: os Brahmanas são autoridades, a cabeça da sociedade, né, começa com os Brahmanas, né, são os mentores, os que guiam a sociedade. Então imagine só, eles chegaram ao ponto de fazerem a seguinte, além de comerem carne, né, após o sacrifício eles comiam a carne. Além de comerem a carne, eles chegaram ao ponto de declararem que quem não comesse carne ia para o inferno. Então essa era a situação. Tá? Vocês imaginam? Os sacrifícios, os Vedas, os Vedas são considerados Shruti Mata. Né? Então, Shruti é ouvir, Shruti é audição, Shruti também é som, é o verbo. Um dos nomes dos Vedas é Shruti. Mas os Vedas são considerados, por que os Vedas Shruti? Porque vibração da suprema personalidade de Deus. Mas os Vedas, eles são considerados pelos próprios Vedas como Shruti Mata, ou seja, né, a mãe de todo conhecimento. Mata
Nós nos dirigimos às devotas como Mataji, né? Mãezinha, né? Que Mataji é uma flexão do termo mata, é uma flexão que dá assim um tom de carinho, né? É mãezinha. Então, mata é mãe, Mataji é mãezinha, né? Minha querida mãe. Então, os Vedas são considerados Shruti Mata, a mãe de todo conhecimento. Todo conhecimento, né? Da existência. Ok. Então, os Vedas são autoridade. Então, os Yagyas, os sacrifícios védicos, tem que voltar para o significado de Prabhupada, quase que eu esqueço. Os Yagyas, os sacrifícios védicos, eles são, assim, a chave do universo para a ascensão, para que as pessoas possam ir, né, a qualquer lugar, a qualquer planeta, no universo material ou fora do universo material, né? Porque os Vedas, eles constituem seções Pravriti Marga e Nivriti Marga. Pravriti Marga é a seção Karma Kanda, ou seja, é só para ter um bom karma e se elevar para planetas superiores, ter uma boa família, boa educação, beleza, fortuna. Isso é o caminho Pravriti Marga, que os Vedas também prescrevem. E os Vedas prescrevem, né, Nivriti Marga, o caminho da liberação, da transcendência, né, da negação do karma, da vida mundana, a negação, a transposição do Gunatraya, das três gunas, Rajas, Tamas e Sattva. Até Sattva deve ser, né, transcendida. Então, esse é o caminho Nivriti Marga. Muito bem, os Vedas são amplos. Então, o que aconteceu? Os Brahmanas, os Vedas, autoridade, Shruti Mata é a mãe de todo o conhecimento. Então, as cerimônias, os rituais, os Yagyas, né, os sacrifícios védicos, é a chave do universo. E quem tinha essa chave? Os Brahmanas, que conduziam as cerimônias védicas. Inclusive, dentro, né, da perspectiva de Karma Kanda, até os semideuses são subordinados a esses Yagyas. Porque sem Yagyas, né, os semideuses ficam enfraquecidos. E aí os Asuras, como nós já vimos em outras aulas, eles então subjugam os demônios. Né? Já passamos por essas informações aqui, né, dentro das descrições das encarnações. E os Yagyas fortalecem, né, os Devas. Então, e os Brahmanas têm a chave, né, dos sacrifícios védicos que fortalece os Devas. Então, num certo sentido, né, na perspectiva do Karma Kanda, os Devas, os semideuses, são subordinados aos sacrifícios que, por sua vez, são subordinados aos Brahmanas. Então, os Brahmanas são deuses. Isso aconteceu, isso é um processo histórico. Tá? Isso é um processo histórico que aí, Krishna, vendo isto, essa situação, ele veio como Senhor Buda. Muito bem, vamos continuar. Os matadouros, os matadores de animais são elementos perigosos no caminho de volta ao Supremo. Existem dois tipos de matadores de animais. A alma também é às vezes chamada de animal ou ser vivo. Portanto, tanto o matador de animais quanto aqueles
que perderam sua identidade de alma são matadores de animais. Então nós, entidades vivas condicionadas, né, que rejeitamos a nossa verdadeira identidade como Satidananda, como almas espirituais, somos matadores da alma, somos açougueiros. E o ato de matar é o maior empecilho na ascensão de volta ao lar, de volta ao Supremo. Maharaj Parikshit disse que apenas o matador de animais não pode saborear a mensagem transcendental do Senhor Supremo. Krishna é o sabor da água. Ele fala isso na Bhagavad Gita. Portanto, se as pessoas devem ser educadas... Portanto, se as pessoas... Portanto, as pessoas devem ser educadas no caminho de Deus. Elas devem ser ensinadas, antes de mais nada, a interromper o processo de matança de animais, conforme mencionado acima. É absurdo dizer que matar animais não tem nada a ver com a realização espiritual. Por meio dessa perigosa teoria, muitos dos chamados sannyasis surgiram pela graça de Kali Yuga, que pregam a matança de animais sob o manto dos Vedas. Sannyasis são renunciantes, são monges que ocupam posições como mestres. Então, em Kali Yuga surgiram esses tipos de sannyasis, esses monges que são mestres, que pregam a matança dos animais sob o manto dos Vedas. O assunto já foi discutido na conversa entre o Sr. Chaitanya e Maulana Chandikazi Chaheb. O sacrifício de animais, conforme declarado nos Vedas, diferente da matança irrestrita. Eu vou fazer um comentáriozinho, né? Essa conversa entre Chaitanya Mahaprabhu e Maulana Chandikazi Chaheb foi que esse rei muçulmano, né, Maulana Chandikazi Chaheb, era um rei muçulmano. E ele era um qazi, né? Então ele ficava irritado com o movimento Sankirtana do Sr. Chaitanya. E ele queria, né, coibir, como um rei, ele queria coibir o canto dos santos nomes, que eram assim milhares de pessoas que na rua, Sr. Chaitanya, ele mobilizou, né, há 500 anos atrás, na Índia, essa encarnação de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Radha e Krishna num só corpo. Essa encarnação de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, mobilizava-se milhares de pessoas no canto dos santos nomes, no cantar dos santos nomes nas ruas, né? Harinama Sankirtana, cantando os santos nomes. E era um fenômeno. Né? E aí o Qazi, esse rei muçulmano, ficou muito perturbado com isso, né? E ele teve, vou resumir, ele teve então um encontro com o Sri Chaitanya Mahaprabhu. Olha que afortunado, né? Era um ofensor e ainda assim teve um darshana com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mas, ele pisou na bola. Ele questionou, porque Sri Chaitanya falou: vocês devem parar com a matança de animais. Em sua religião, vocês matam animais e comem animais. Vocês fazem sacrifício de animais e comem animais. Aí ele retrucou. Ele falou:
Mas na religião de vocês também tem sacrifício de animais. E aí? Botou o Sr. Chaitanya numa saia justa? Como assim? Colocar a suprema personalidade de Deus numa saia justa? É claro que não. Então o Sr. Chaitanya, o mestre, o guru original, ele explicou para o Qazi Maulana Chand Qazi Sahib que sim, existem sacrifícios, sim, de animais na cultura védica, porém, não para sacrificá-los, mas para promovê-los a um corpo superior. Porém, aí alguém pode, né? Alguém pode se manifestar, né? Alguém pode dizer assim: ué, mas então qual é o motivo do Sr. Brahma querer parar com o sacrifício dos animais? Acontece que, embora, né, o sacrifício, a matança dos animais nos Vedas, prescrito nos Vedas, é para promover aquele animal a um corpo superior, isso só pode ser feito com brahmanas qualificados, brahmanas autênticos, não corrompidos. Os brahmanas, eles tinham-se corrompidos e eles estavam promovendo karma kanda. Eles não estavam mais promovendo a ascensão ao reino de Deus. Esse que é o objetivo dos Vedas, de todas as cerimônias e sacrifícios védicos. Então os brahmanas se tornaram o quê? Mundanos, corrompidos. E eles mesmos, os brahmanas autênticos, faziam sacrifícios de animais, não comiam a carne. Os brahmanas corrompidos comiam a carne e incentivavam as pessoas a comerem carne. Ou seja, eles bloquearam a ascensão daquelas almas para o reino de Deus. Vamos lá. Seguindo. O sacrifício de animais, conforme declarado nos Vedas, diferente da matança irrestrita de animais no matadouro. Quer dizer, é diferente da matança irrestrita de animais no matadouro. Porque os asuras são pessoas de mentalidade demoníacas. Porque os asuras, ou os chamados estudiosos das literaturas védicas, apresentaram a evidência da matança de animais dos Vedas. O Sr. Buda negou superficialmente a autoridade dos Vedas. O Sr. Buda negou superficialmente a autoridade dos Vedas. Por quê? Porque Buda é Krishna, disfarçado de ateísta, para atrair os ateístas a adorarem, para atrair aqueles que negam Deus a adorarem Deus através de Sr. Buda. E então, sendo Buda o próprio Krishna, e Krishna na Bhagavad Gita, Buda, ele negou superficialmente os Vedas. Por quê? Porque Krishna na Bhagavad Gita, ele já declarou, Bhagavad Gita 15:15, Vedai Sarvasya Chaham Mevavedio esqueci. O verso no final diz assim: Vedascha Sarvairaham Mevavedio Vedanta Kridi Veda Videvachaham Sarvasya Chaham Ridi Sanivisto. Lembrei do verso. Sarvasya Chaham Ridi Sanivisto. Smriti Mata Gyanam Mapohanancha Vedascha Sarvairaham Mevavedio Vedanta Kridi Veda Videvachaham. 15:15. Smriti Mata Smriti Jnana Mapohanancha, né? Então Krishna fala através de todos os Vedas. Não, ele fala assim:
Sarvasya Chaham Ridi Sanivistou. Né? Eu estou situado no coração de todo mundo. Sarvasya Chaham Ridi Sanivistou. Mata, né? De mim, Smriti Gyanam Mapohanancha. Vem, Smriti, a lembrança, Jnana, o conhecimento, e Apohanam, e o esquecimento. Cha, e também, né, Matashmiti Jnana Apohanam Cha. Vedascha Raham Mevavedio. Na verdade, não, ele fala assim, através de todos os Vedas, eu sou aquele que está para ser conhecido. Na verdade, eu sou o compilador dos Vedas e conhecedor dos Vedas como eles são. Isso é Krishna falando. Bhagavad Gita 15:15. É um dos versos assim poderosos da Gita. Então ele, como Senhor Buda, não podia, né, tirar toda a autoridade dos Vedas. Ele estava fazendo aí um arranjo, obviamente, arranjo de Deus, né, são feitos pela inteligência de Deus, né, a inteligência perfeita de Deus, divina. Então vamos lá. Então o Senhor Buda negou superficialmente os Vedas, a autoridade dos Vedas. Esta rejeição dos Vedas pelo Senhor Buda foi adotada para salvar as pessoas do vício da matança de animais, bem como para salvar os pobres animais do processo de abate de seus irmãos mais velhos, que chamam por fraternidade universal, paz, justiça e equidade. Então, esta rejeição dos Vedas pelo Senhor Buda foi adotada para salvar as pessoas do vício da matança de animais. Então Deus é muito inteligente. Nós estamos vendo através desse estudo, essas encarnações, né, como que Deus, ele pessoalmente, ele deixou vários tipos de arranjos educativos, né, que beneficiaram a humanidade. Né? Todos esses ensinamentos, eles chegaram até nós. Então, bem como para salvar os pobres animais do processo de abate de seus irmãos mais velhos. Quer dizer, né, os humanos são os irmãos mais velhos. Por quê? Porque eles são dotados de um nível de consciência superior, né? E essa consciência superior é um poder. E o poder ele deve ser usado para servir, proteger, ajudar e não para explorar. Essa é a função do irmão mais velho. Então, para salvar as pessoas do vício da matança dos animais, bem como para salvar os pobres animais do processo de abate de seus irmãos mais velhos, que clamam por fraternidade universal, paz, justiça e equidade. Quer dizer, esse irmão mais velho, que são os humanos, né, clamam por fraternidade universal, paz, justiça e equidade, não querem sofrimento para si, no entanto, provocam sofrimento nos animais. Hipocrisia, Kali Yuga, desavenças e hipocrisias. Não há justiça quando há matança de animais. Não há justiça quando há matança de animais. Essa violência volta para a sociedade. Então nós temos uma sociedade extremamente violenta. Extremamente, né, o ser humano está completamente assolado, assombrado pela violência provocada por ele mesmo. A violência volta. O Senhor Buda queria pará-lo completamente e, portanto, seu culto à ahimsa, não violência, foi propagado não apenas na Índia, mas também fora do país. Tecnicamente, a filosofia do Senhor Buda é chamada de
ateísta, porque não há aceitação do Senhor Supremo e porque esse sistema de filosofia negava a autoridade dos Vedas. Então, tecnicamente, a doutrina do Senhor Buda é considerada ateísta porque não promulga Deus e nega a autoridade dos Vedas. Toda doutrina que nega a autoridade dos Vedas é ateísta. O Senhor Buda porque dentro da doutrina do Senhor Buda, o Buda Siddhartha Gautama, esse Buda, seu nome era Siddhartha Gautama, que nasceu em Gaya, na província de Bihar, na divisa com o Nepal. Esse Buda, a doutrina que se desenvolveu, porque Buda mesmo, ele não construiu, ele não formou, né, uma doutrina institucional. Ele não institucionalizou os seus ensinamentos. Foram seus discípulos, após a sua saída desse mundo, que institucionalizaram o budismo. Né? O budismo. Aí se tornou budismo. Ou seja, uma institucionalização dos ensinamentos do Senhor Buda. E foram os discípulos do Senhor Buda, esses discípulos do Senhor Buda, né, que desenvolveram a concepção anísvara e anátema. Né? Então, atribuíram esse anísvara. Anísvara é ateísmo. Anísvara é negação de Ísvara. Não Ísvara, não Deus. E anátema, não átma, não alma. Então, esse budismo que os discípulos, né, desenvolveram, ele nega Deus e nega a alma. O Senhor Buda é a encarnação de Deus. Como tal, ele é o proponente original do conhecimento védico. Ele, portanto, não pode rejeitar a filosofia védica. Mas ele rejeitou externamente. Porque a Suradvisha, ou os demônios que sempre têm inveja dos devotos de Deus, tentam apoiar a matança de vacas ou animais das páginas Vedas. E isso agora está sendo feito pelos modernizados sannyasis. Olha, o Prabhupada está dizendo que atualmente alguns sannyasis modernos, eles estão propagando a matança de animais. Porque nós vivemos num mundo de enganadores enganados, isso é o mundo material. E Kali Yuga, isso é assim, muito proeminente. Temos que ter muito cuidado. O Senhor Buda teve que rejeitar a autoridade dos Vedas completamente. Isso é simplesmente técnico. E se não fosse assim, esse técnico é uma estratégia. Foi uma estratégia. E essa estratégia, obviamente, foi perfeita. Deu certo. Durante todo esse desenrolar, né, o final foi feliz. Vamos lá. O Senhor Buda teve que rejeitar a autoridade dos Vedas completamente. Isso é simplesmente técnico. E se não fosse assim, ele não teria sido aceito como a encarnação de Deus. Nem teria sido adorado nas canções transcendentais do poeta Jayadeva, que é um Vaishnava Acharya. O Senhor Buda pregou os princípios preliminares
dos Vedas de uma maneira adequada para a época. E assim também fez Shankaracharya, para restabelecer a autoridade dos Vedas. Então, depois do advento do Senhor Buda, né, então, o Senhor Buda ele veio justamente porque, né, os Vedas estavam sendo corrompidos. Né, que com o passar do tempo, a ação do tempo cala, deteriora, destrói tudo. Né? Então o conhecimento ele vai sendo dissolvido. Né? Mas de tempo em tempo, Krishna mesmo vem e restabelece a autoridade dos Vedas. Então, teve uma guerra, uma batalha ideológica, uma batalha cultural e filosófica nesses tempos, no decurso, né, dessa história. Porque logo depois assim, a sessão Karma Kanda estava em alta. Né? Então era matar animais, era sacrifício, era rituais. Né? Então a moda era fazer rituais. A moda era ir aos céus, aos planetas dos semideuses. Tá? Se elevar no karma. Era a moda da época. O Senhor Buda veio e cortou a onda, cortou o barato. Né? Não. Ele então tirou a autoridade dos Vedas, tirou o tapete. Sem a autoridade dos Vedas não tem por que fazer sacrifícios. Né? E aí Shankaracharya, mas sendo que o Senhor Buda teve que estrategicamente propor uma doutrina anísvara e anátema, ou seja, um ateísmo. É um ateísmo. E assim, os intelectuais da época estavam corrompidos, se atraíram à doutrina do Senhor Buda e se purificaram. Se purificaram, porque todo aquele que se aproxima do Pavitram, né, não tem aquele mantra das cerimônias, dos yagas, do Agnihotra, Om Apavitra. Então todos aqueles que se aproximam do Apavitram, que é o puro supremo, se purificam. Todos nós que nos aproximamos de Krishna, nos purificamos. Os ateístas que se aproximaram do Senhor Buda se purificaram. Foi um arranjo de Krishna. Porque todos são filhos de Deus. Todos são almas espirituais. Né? E todos nós já cometemos muitas ações abomináveis. Comemos carnes, patrocinamos a matança de animais. Né? A minha mãe, meus tios, meus avós, eu vi quando criança eles matando animais, matando galinha, matando porco. Essa é a nossa cultura, uma cultura assim demoníaca, abominável. Mesmo assim, Krishna, ele não nos atraiu, não teve misericórdia porque ele é pai. Ele é pai. Né? Ele é pai e mãe. Né? Pita, Pitamaha, Pita, Mata. Né? Aham Bidya Pradapita. Então ele é o pai que dá a semente. O homem não dá a semente no ventre da mulher e não nasce o filho. Krishna fala, Aham Bidya, Bidya é semente. Aham Bidya Pradapita, eu dou a semente. No ventre da natureza material. Durga, muito bem, que é a nossa mãe. E Durga é uma manifestação da deusa da fortuna. A deusa da fortuna é uma manifestação de Srimati Radharani. O casal Radha e Krishna são os nossos pais originais. Então tudo é um arranjo perfeito, inteligente de Krishna. Krishna é uma pessoa, né? Uma pessoa, ele tem inteligência, ele tem sentimentos. Ele age, ele atua. Ele atua com muita, assim, dramaticidade. Né? Então ele, assim, é muito versátil.
muito estético também, né? Na sua forma de resgatar as almas condicionadas, de trazer os ensinamentos da sabedoria védica. Então, após Sr. Buda, veio Shankaracharya. Shankaracharya é uma encarnação de Sr. Shiva, que veio como um Brahmana. Sr. Shiva, né, é dito que Deus nunca toca a matéria. Krishna é Bhagavan. É aquele Deus que tem vida pessoal, ele está além do mundo material, ele não se envolve com o mundo material. Mesmo quando ele vem, ele traz o mundo espiritual, ele está sempre em Vrindavan, ele nunca sai de Vrindavan, né? Mas aí quando ele vem, ele continua Bhagavan, né? Nunca toca a matéria, ele traz o mundo espiritual. Agora Deus, quando ele toca a matéria, ele é Shiva. O Shiva é Deus, né, que toca a matéria. Shiva é Deus imanente. Então ele veio como o quê? Como um Brahmana. Olha só, Shankaracharya. E ele falou para sua esposa, Parvati, eu vou descer em Kali Yuga, eu vou descer como um Brahmana, né, e vou pregar, né, um teísmo, e vou pregar um ateísmo disfarçado de teísmo, né, para punir os tolos, os patifes. Então, ele veio, né? Por quê? Porque todo mundo se acha assim muito fera, né? Muito, sim, eu sou sempre o mais inteligente, que o outro é o idiota, ele não entende, ele não tem a percepção que eu tenho, né? Todo mundo pensa assim, eu sou o mais incrível, eu sou o mais inteligente e o outro não, né? Então, Shankaracharya, ele veio, né, e tirou, né, puxou o tapete dos assim chamados pensadores, munis intelectuais, inteligentes, né? Enganou todo mundo. E todo mundo entrou na praia de Shankaracharya. Todo mundo se atraiu à doutrina de Shankaracharya, Advaita, né, chamado de Advaita, né? Ou seja, o monismo. Advaita significa, né, sem um segundo. Advaita, não dual, é o monismo, é o impersonalismo. Por quê? Porque ele fez uma interpretação dos Vedas, fez uma interpretação do Vedanta Sutra, no seu livro chamado Shariraka Bhashya. Então, é um comentário de Shankaracharya do Vedanta Sutra, sendo que ele deu uma versão, né, impessoal, Advaita, não dual, e com assim um ar de teísmo, né? Com um ar de teísmo. No budismo, o budismo, ele vem com o quê? Com nirvana, ou seja, ele nega uma substância última, uma realidade última. O budismo, né? O budismo, ele negou a reencarnação, ou melhor, ele negou, né, a transmigração da alma, né? E ele negou uma realidade última. Ele nega a alma, então nega Deus, que Deus é a alma suprema, né? Então negou a realidade última. Então o budismo é conhecido também como niilismo, vazio. Ele propõe o quê? O vazio, nirvana. Não existe uma realidade última, é um vazio. Aí Shankaracharya veio, não, existe algo. Aí propõe o quê? Satyam Brahman Jagamitya. Então, existe que o Brahman, Brahman Jagamitya, é a única realidade, e Jagamitya, mas o mundo material é ilusório. Aí pregou algo assim meio confuso, né, que tudo é ilusão. Isso aí é uma outra história, né? É uma confusão danada e que gera muitos transtornos também. Porém, foi estratégico. Ele trouxe a autoridade dos Vedas. Os Vedas é a única chave para voltarmos ao lar, de volta ao Supremo. Ele trouxe a autoridade dos Vedas. Então, Shankaracharya preparou o caminho para outros acharyas. Aí veio Madhvacharya, um Vaishnava, né? E aí ele, então, se opôs, ele combateu
o impersonalismo, Advaita Vedanta. Ele combateu a Advaita Vedanta. Né? E aí veio Ramanujacharya, outro grande Vaishnava, também combateu, né, o Advaita Vedanta, propondo que tanto Madhvacharya quanto Ramanujacharya proporam, né, a Vedanta Vaishnava, o Vaishnavismo puro, teísmo, né, resgatando o teísmo dos Vedas, resgatando o teísmo da filosofia Vedanta. E por fim, né, tudo isso foi muito bem planejado por Krishna, veio Chaitanya Mahaprabhu, que fez a síntese, Achintya Beda Beda Tattva, né, que a verdade absoluta é simplesmente igual e diferente à sua criação. Chaitanya Mahaprabhu fechou esse processo, né, essa dialética, né, histórica, filosófica, teosófica, com chave de ouro. Achintya Beda Beda Tattva. A verdade absoluta é simultaneamente igual e diferente à sua criação. Nós somos simultaneamente iguais e diferentes a Krishna. Somos iguais em qualidade, somos diferentes em quantidade. Ele é o absoluto, ele é Vibhu e nós somos Anu, Atma, a Atma, a alma atômica. É isso. Mas essa história é muito longa, tem muitos detalhes aí, né? Tem muita coisa a se falar. Houve uma batalha, né? Uma guerra cultural entre Jnanakanda e Karmakanda, né? E o niilismo, né? Do budismo. Aí daí vieram as escolas, as 6 escolas, né? Filosóficas dos Vedas, os 6 darshanas, né? Shad darshanas, e também as escolas heterodoxas, ou seja, que não aceitam os Vedas, como o Jaimini, o budismo, o sikhismo. E assim, tem muita história aí, né? Tem muita história, né? E tudo isso é um passatempo do Senhor Supremo. Todos nós estamos fazendo parte da lila de Krishna, da lila do Senhor Chaitanya. Gaura Premanandi! Hari Hari Haribol! Srila Prabhupada Ki Jai. Vou ver se dá tempo de ler aqui o que colocaram aqui. Deixa eu ver. Os nossos irmãozinhos que estão acompanhando. Bom dia para todos. Eu não dei bom dia. Temos aqui o sábio Harinati. Temos aqui Lúcia Geraldo. Bom dia. Não quer? Ih, travou. Gisele, minha aluna do curso de formação querida, que já se formou há muito tempo. Daniele, Hare Krishna. Tem que botar o nome espiritual aqui, Mataji, que eu já nem me lembro do seu nome espiritual. Temos Arminda, Hare Krishna, bom dia. Kátia é frequentadora vitalícia. Hare Krishna, membra vitalícia. Minha esposa, Chintamani Devidasi, me homenageando. Arminda, bom dia. Hare Krishna. Francisca, que é minha aluna, né? É minha aluna, Francisca, minha aluna. Adriana também é minha aluna, uma Vaishnava já integrada, familiarizada, conhecida, aclamada. Rafael Zanon Pigmeu. Eu acho que é meu aluno. Tem um aluno com esse nome também. Rosana Silvares, Hare Krishna, bom dia. Adriana fez aqui um comentário. A alma, em seu processo de consciência, adquire um corpo de acordo com sua capacidade de manipular a matéria. Por isso, corpos e formas são diversas. Cada corpo que uma alma habita, ela desenvolverá. Peraí. Cadê o desenvolverá? Cada corpo que a alma habita. Ih, sumiu. Ciência, matéria. Peraí. Sumiu aqui. A alma habita outros corpos. Perdi aqui o rumo da história aqui. Muito grande, não dá para. Assim como recebemos um veículo humano
que tem corpo, finalidade, que tem como finalidade desenvolver consciência, a letrinha pequenininha de Deus, e não o fazemos, teremos que habitar outros corpos e reiniciar o aprendizado. Ela está inspirada por inspiração. Mandou aqui um ensinamento védico. Sensacional a aula, Prabhu. Eu tinha muitas dúvidas com relação a essa encarnação de Buddha. Foi esplêndido. A verdade é inconcebivelmente igual e diferente ao Criador. Atintya Beda Beda Tattva. Foi a máxima de Chaitanya Mahaprabhu que fechou toda essa guerra cultural, filosófica, né, com chave de ouro, em Kali Yuga. Haribol. Derek Ramos. Derek? Tá. Bom dia. Esse nome aqui não é estranho. Derek foi um designer da Gisele que fez uma arte que eu vou colocar nas redes sociais. Eu e minha esposa com Shri Charadeva assim, acendendo. Ficou maravilhosa aquela arte. Nossa, ficou incrível. Gisele, tô aqui. Eu sei que você tá aí. Gisele Duarte. Lúcia Geraldo. Caio Lisboa. Rosana Silvares. Haribo! Jaya, todas as glórias. Shila Prabhupada, Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, Ki Jaya.